Caraguatatuba é um município localizado no litoral norte de São Paulo. O local é conhecido como a capital do litoral norte, pois possui um desenvolvimento econômico mais avançado que os outros municípios. Neste vídeo apresentaremos uma explicação sobre o turismo, mobilidade, polaridade e ocupação local. Primeiramente, é importante enfatizar o fato de que Caraguatatuba é um município onde as atividades são voltadas ao período de alta temporada. Trânsito, filas e falta de suporte aos turistas são conflitos presentes no local. Além disso, não há muitas atividades voltadas à população residente. Quanto à infraestrutura de turismo, percebe-se que não há aproveitamento das áreas verdes, que são abundantes no local. Há passeios como a visita ao Morro Santo Antônio, voo livre sobre este e visitas para conhecer o núcleo do Parque Estadual da Serra do Mar. Porém, nada muito expressivo, que chame muita atenção do turista ou da pessoa que mora ali. Sem dúvidas, as praias são o maior foco de investimento de infraestrutura, com quadras de esporte, parques para as crianças, praças, quiosques, bares e restaurantes. Além disso, é possível fazer passeios de escuna, tirolesa, entre outros atrativos voltados à costa. O centro de Caraguá é considerado um polo regional de comércio e serviços, que, em época de alta temporada, fica bastante movimentado, com filas de espera em restaurantes e outros locais. Uma possibilidade de passeio turístico no município é a visita aos patrimônios históricos existentes. O Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba e o Teatro Mário Covas também são pontos turísticos de Caraguá. O rio Juqueriquerê, maior rio do litoral norte, apesar de ser importante, possui apenas alguns passeios de barco para conhecer a paisagem local. Outro passeio aquático é o da Lagoa Azul, localizada na Praia do Capricórnio, para aqueles que gostam de desfrutar de uma bela natureza. Segundo nota da Prefeitura de Caraguatatuba, existe uma proposta do Instituto Poli de Desenvolvimento de Estratégias Sustentáveis para o Litoral. Caraguá também debate a criação do Parque Natural do Juqueriquerê. O Parque Natural seria uma unidade de conservação de proteção integral. Segundo Maria Inês Fazini, secretária do Meio Ambiente, a preservação das margens traria qualidade ao recurso hídrico, prevenindo a erosão e assoreamento, além de propiciar ambientes para a reprodução das espécies e contribuir para o aumento da atividade turística. A atividade turística reflete diretamente na mobilidade local. O sistema viário de Caraguatatuba, por possuir um entroncamento entre duas importantes rodovias dentro da área urbana, resulta na formação de entrelaçamento de trânsito local e regional. Além disso, nos últimos anos o trânsito local de Caraguatatuba vem crescendo aceleradamente. Estudos mostram que o aumento da frota de motocicletas foi maior que o de automóveis, enquanto a de ônibus se manteve praticamente estável. Esse fato se deve ao perfil de renda municipal. Considerando esses conflitos, o governo estadual prevê duas grandes intervenções viárias: a duplicação da rodovia dos Tamoios e a construção dos anéis dos contornos de São Sebastião e Caraguatatuba. Segundo o diagnóstico da situação e cenário tendencial feito em São Sebastião em 2010, os projetos de transporte e logística para o litoral norte, planejados pela Secretaria Estadual dos Transportes, visam criar uma rota de escoamento mais ágil e eficiente para exportação de carga com alto valor agregado, produzidas na região de Campinas e no Vale do Paraíba e na região sudeste do Brasil, por meio de contêineres. Trata-se, portanto, de uma alternativa ao Porto de Santos. Serão implementados na rodovia recursos novos de segurança como sinalização anti-ofuscante e a construção de passarelas e barreiras de concreto nas margens do acostamento para evitar que os carros invadam a pista usada pelos pedestres. Estimada em cerca de 1 bilhão, a nova rodovia será construída ao lado da atual. Ao que se refere ao transporte coletivo municipal, a empresa concessionária do sistema de transporte coletivo é a Praia Mar, cujo contrato passou a vigorar em 2006 e possui prazo de vigência de 15 anos. Conforme a mesma fonte, esta empresa disponibiliza de 58 veículos para operação e, segundo a Secretaria Municipal de Trânsito, na temporada de verão não há aumento dessa frota de ônibus. Estes passam praticamente em toda a cidade e, em sua totalidade, são 18 linhas de ônibus. Porém, o transporte não chega a circular dentro de todos os bairros, transitando principalmente pelas avenidas principais e pelas rodovias. Em julho de 2011, foi realizada uma pesquisa de satisfação entre usuários do sistema, e os pontos críticos identificados foram atrasos, redução de veículos aos finais de semana, conduta inadequada dos motoristas, além de péssimo estado de conservação dos ônibus. Sobre o transporte coletivo regional, o terminal rodoviário se localiza na Avenida Brasília, no centro do município, e recebe ônibus intermunicipais das empresas Normandy e Viação Litorânea, que opera principalmente entre o litoral norte e a Baixada Santista. Já a Normandy liga Caraguatatuba ao Rio de Janeiro pelo eixo SP-55-BR-101, passando por Paraty e Angra dos Reis. Em função das já mencionadas limitações da estrutura viária da cidade e devido à sua topografia plana, a utilização de bicicletas como meio de locomoção se faz muito importante, seja para motivo de trabalho, estudo ou lazer.
De acordo com a Secretaria Municipal de Trânsito, o município possui atualmente um total de 26 quilômetros de ciclovias, com 15 quilômetros de ciclovia em pista, do Perequê-Mirim até a entrada do Rio Ouro, e 10 quilômetros em Ola, da Praia das Flecheiras até a Matim de Sá, além de 1,5 quilômetros de ciclofaixa. E isso só tende a aumentar, já que a Prefeitura vem executando obras de pavimentação e drenagem, acompanhadas da implantação de ciclovias em áreas que estão passando por reurbanização, como em vias e avenidas que ligam os bairros a Casa Branca, Olaria, e Olaria, Porto Novo e o bairro Travessão ao Perequê-Mirim. Além da implantação de mais 2 quilômetros na Avenida da Praia, Caraguatatuba possui uma lei orgânica que define as infraestruturas de transporte como elementos fundamentais para incentivar o turismo, entendido como principal fator de desenvolvimento social, cultural e econômico do município. A formação de polos e subpolos em Caraguatatuba é reflexo das atividades turísticas e socioeconômicas locais. A mancha urbana da cidade de Caraguatatuba se concentra na região central, área próxima à Praia do Centro e nos bairros ao redor, Aruã, Sumaré, Estrela d'Alva e Indaiá. Essas manchas também se estendem na região do extremo sul da cidade, nos bairros do Porto Novo, Palmeiras e Travessão. Na região norte da cidade, destaca-se o bairro de Massaguaçu. Essa região central apresenta a maior mancha urbana e é o polo econômico mais importante da cidade. Já que abriga a maior concentração de serviços e comércio, se tornou um polo regional consolidado de Caraguatatuba. A Praia do Centro oferece a melhor infraestrutura, instalações, indústrias, comércio e serviços, além das estruturas de entretenimento e lazer, tais como parque de eventos, calçadão, quiosques, restaurantes, estacionamento, shoppings, lojas de departamentos. Na área da indústria, destaca-se nessa área a unidade de tratamento de gás da Petrobras. O Jardim Indaiá é o primeiro bairro ao sul do centro da cidade. Distante 1,8 quilômetros e pode ser considerado uma área urbana consolidada com alta taxa de ocupação. O bairro já provê de todas as infraestruturas necessárias. Uma característica que pode justificar sua intensa urbanização é de que o bairro se encontra junto ao término da rodovia dos Tamoios, podendo ser considerado um bairro de entroncamento. O bairro Jardim Aruã localiza-se a 2 quilômetros do centro da cidade. Pode ser considerado como área urbana consolidada com alta taxa de ocupação, justificada pela concentração de casas de veraneio neste bairro. Existem poucos terrenos desocupados, possuindo infraestrutura, saneamento, comunicação, comércio e serviços. Por conta da alta taxa de ocupação, a porcentagem de saneamento corresponde a 79%. O bairro inteiro já se encontra asfaltado, iluminado e provém de comércios próximos à estrada. Toda a infraestrutura da praia é voltada à prática do lazer por sua balneabilidade. Dessa forma, existe a forte presença de condomínios e casas de veraneio. O bairro de Porto Novo, no sul do litoral de Caraguatatuba, pode ser considerado um subpolo. Apesar da densidade ser menor que nas áreas centrais, a mancha urbana é considerável e o bairro apresenta uma boa quantidade de comércio e serviços. O bairro de Massaguaçu faz parte da mancha urbana existente no litoral norte de Caraguatatuba, a menor cidade. Pode ser considerado um subpolo, pois apesar de existir apenas alguns condomínios e casas de veraneio na orla da praia, a periferia apresenta uma densidade populacional maior. Dessa forma, o bairro é dotado de muitos comércios e serviços. As questões abordadas anteriormente são consequências do processo de ocupação do município. Percebe-se que nas 2 últimas décadas a população de Caraguatatuba praticamente dobrou, e este crescimento acelerado e desordenado resultou em alguns problemas críticos com as ocupações, como perda de área verde, verticalização irregular da orla e algumas praias praticamente privatizadas. Em 2010, decreto é assinado pelo prefeito Antônio Carlos, que prevê demolições de novas construções. Caraguatatuba foi a última cidade do litoral norte a dar início ao processo de congelamento das ocupações permanentes, chamadas de APP. Há 19 áreas consideradas ocupações irregulares, 13 destas localizadas em zona de amortecimento do Parque Estadual da Serra do Mar. Ao todo, são 1.181 domicílios precários, abrigando 4.208 moradores. A demanda prioritária por novas moradias corresponde a uma parte do déficit habitacional. Foi estimada em 329 domicílios, de acordo com o IBGE de 2010. Exemplos mais graves são o bairro Jaraguazinho, na entrada da cidade para quem vem da rodovia dos Tamoios, com riscos de deslizamentos. O bairro do Ouro, localizado na descida dos Tamoios, e o bairro Cantagalo, na saída de Ubatuba, com muito adensamento urbano cercado pela Serra do Mar. A Prefeitura está em busca de áreas que possam ser utilizadas por projetos habitacionais, assim como empresas interessadas em construir no município a custo de moradia popular. Neste mapa, a seta indica uma faixa de zona estritamente residencial, amarelo claro,
que corta a zona de preservação permanente. Esta região é próxima às praias Lagoa Azul e Matim de Sá. Estas residências possuem no máximo 2 pavimentos. Então, provavelmente, são casas de alto padrão inseridas em áreas que não deveriam ser ocupadas, mas que na época que foram construídas provavelmente não havia esta restrição, sendo agora áreas congeladas. Outro detalhe é que estas casas estão próximas às praias, assim como aos parques e áreas verdes. Tem muitas áreas de residência, especificamente próxima à orla. Percebemos que as cores amarelo, magenta e roxo acinzentado representam residências, sendo as amarelas residências horizontais, de no máximo 2 pavimentos, como citado anteriormente, e as magentas e o roxo acinzentado verticais, de 12 a 14 pavimentos. Ou seja, é possível perceber como a orla de Caraguatatuba é tomada por residências e, em algumas regiões, por serviços e comércios. Outro aspecto notável são as regiões circuladas. Na esquerda, há uma área estritamente comercial, mesclada com uma zona de preservação permanente. Provavelmente, neste caso, esta zona de preservação foi delimitada posteriormente ao crescimento imobiliário, acarretando no provável congelamento desta área também. Na esquerda, podemos identificar claramente como as residências invadiram as áreas verdes, podendo até localizar esta grande faixa que entra na mata. Nesta região, provavelmente, há diversas casas de alto padrão e, pela grande área, talvez condomínios fechados. Como se pode notar, os assentamentos precários se encontram bem na borda da Serra do Mar ou entre serras, o que é um perigo devido ao deslizamento. Pode-se perceber ainda que as áreas que concentram maior carência de infraestrutura urbana são justamente as áreas onde está concentrada a maioria da população fixa do município. Isso mostra uma tendência de investimentos públicos em áreas valorizadas pelo mercado imobiliário e voltadas ao atendimento de população flutuante ao município, em detrimento do investimento na infraestrutura voltada para a população fixa e de menor renda. O bairro Matim de Sá é um exemplo de área de risco de deslizamento de terra. Desde 2007, há um plano estadual para a remoção da população residente no Parque Estadual, e até 2011 deixaram as áreas de risco 757 famílias, que foram levadas para Cubatão ou para a Baixada Santista, onde foram construídos casas e edifícios. Outro plano do governo foram 720 moradias residenciais em Caraguatatuba, em parceria com a Casa Paulista e o programa Minha Casa Minha Vida, que começariam em janeiro deste ano. São casas para famílias com renda de até R$ 1.600, que residam há mais de 10 anos no município, em áreas de risco, de mananciais, em locais com facilidade de inundação, além de moradias rústicas e precárias. Localizado no bairro do Travessão, a conclusão do empreendimento está prevista para 2014.